Olá! Neste nosso Momento TBT, nós iremos recordar as contribuições de Ilya Prigogine, um químico russo naturalizado belga que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química em 1977, devido aos seus estudos em termodinâmica dos processos irreversíveis com a formulação da teoria das estruturas dissipativas. Vamos começar então recordando quem foi Ilya Prigogine. Prigogine nasceu em Moscou, ao dia 25 de janeiro de 1917. Alguns meses antes da Revolução. A sua família teve uma relação bem difícil com o novo regime, e por isso eles deixaram a Rússia no início de 1921. Desta data até 1929, eles moraram como imigrantes na Alemanha, antes de se fixarem na Bélgica. Em Bruxelas, Prigogine frequentou a escola secundária e a universidade, onde estudou química. Ele obteve o seu doutorado em Ciências Químicas na Universidade Livre de Bruxelas, a ULB, em 1941. Já em 1949, ele foi naturalizado belga e em 1959 foi indicado para o cargo de diretor do Instituto Internacional Solvay, em Bruxelas. Foi professor da ULB e da Universidade do Texas, onde em 1967 foi cofundador do atual Centro para Sistemas Quânticos Complexos. Em 1989, Prigogine foi contemplado com a Medalha da Legião de Honra da França. No mesmo ano, recebeu o título de Visconde, conferido pelo rei da Bélgica, Baduíno I. Especialista em termodinâmica dos sistemas afastados do equilíbrio, há quem diga que ele trouxe como resultado dos seus estudos contribuições que mudaram a física e que promoveram uma nova geração de físicos. Prigogine é autor de várias obras, dentre as quais O Tempo e a Eternidade e O Fim das Certezas, nas quais ele reflete sobre a ciência. Ele morreu aos 86 anos, em 28 de maio de 2003, em Bruxelas. Ilya Prigogine era conhecido pelos seus amigos como um poeta da termodinâmica, devido ao seu vasto conhecimento sobre o assunto. A termodinâmica é a ciência que estuda as transformações de energia que ocorrem em sistemas macroscópicos, ou seja, em sistemas físicos constituídos de um grande número de átomos e moléculas que interagem entre si. A termodinâmica representa o mais abrangente regulamento dos fenômenos naturais. Assim, os processos biológicos envolvendo complexas estruturas moleculares e contínuas transformações químicas e energéticas apenas podem ser compreendidos dentro do contexto da termodinâmica. Os princípios da termodinâmica se baseiam em 4 leis que explicam a dinâmica da energia no universo. São elas a Lei Zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei da termodinâmica. De acordo com a Lei Zero, se 2 corpos, A e B, possuem a mesma quantidade de calor que um terceiro corpo C, ou seja, se A e B estão em equilíbrio térmico com C, então A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Já a primeira lei é a lei da conservação da energia. De acordo com ela, a energia no universo é constante e não pode ser criada ou destruída, apenas será convertida de uma forma em outra. Já a segunda lei postula que no universo, de modo espontâneo, a energia sempre irá fluir do maior para o menor nível. Em outras palavras, o universo tende sempre à desordem máxima, ao caos. Por fim, a terceira lei diz que quanto mais um sistema se aproxima da temperatura equivalente ao zero absoluto, que é o 0 Kelvin, ou aproximadamente 273 graus Celsius negativos, cessam todos os processos que nele estavam ocorrendo, e a entropia assume um valor mínimo. O grau de desordem ao qual a segunda lei faz referência chama-se entropia. E podemos dizer que entropia representa a parcela da energia interna de um sistema que não pode ser aproveitada para a realização de um trabalho. Nesse sentido, a mensuração da variação de entropia está diretamente relacionada com os processos reversíveis, pois, para que um processo possa atingir o equilíbrio, a energia útil para a realização de trabalho tem seu valor máximo e, consequentemente, a energia não disponível é mínima e será dissipada na forma de calor para que o processo ocorra espontaneamente. Em outras palavras,
A variação de entropia mede o grau de irreversibilidade de um processo. Nesse sentido, sistemas reversíveis, ou seja, em estado de equilíbrio, apresentam variação de entropia nula. Já os sistemas irreversíveis produzem entropia. Segundo Prigogine, o crescimento da entropia designa, portanto, a direção do futuro. Todos os processos naturais são irreversíveis, ou seja, ocorrem com a transformação de um alto conteúdo de energia interna em entropia. As estruturas dissipativas de Prigogine são próprias dos processos irreversíveis e revelam que os fenômenos caóticos ou irreversíveis não se reduzem apenas ao aumento da desordem, como se pensava comumente. Pelo contrário, longe do equilíbrio termodinâmico, ocorre também a produção de ordem, possuindo um importante papel construtivo. Embora os sistemas inanimados tenham tendência para o estado de crescente desordem, os seres vivos não estão em equilíbrio com o meio e atingem um estado organizado e ordenado a partir da matéria desorganizada. Para demonstrar essa ideia de que fenômenos irreversíveis não se reduzem ao aumento de desordem, Prigogine desenvolveu modelos matemáticos para os sistemas em não equilíbrio e mostrou como essas estruturas dissipativas são criadas e mantidas. Ele sustentava que a formulação da dinâmica para sistemas caóticos precisava ser feita por meio de uma abordagem estatística de base probabilística e que se deveria eliminar a noção de trajetória da descrição microscópica. Em resumo, o que Prigogine descobriu é que, sob determinadas condições, os sistemas abertos, longe do ponto de equilíbrio, podem formar estruturas dissipativas de entropia e originar focos de auto-organização. Uma estrutura dissipativa realiza a captura de energia e exibe ordem. Prigogine percebeu que apenas os sistemas abertos, aqueles que trocam matéria e energia com o entorno, evoluem. Ele apontou como exemplos de estruturas dissipativas os fenômenos de cristalização e da formação de furacões, os quais exibem organização clara. Podemos dizer que Prigogine conciliou assim a teoria da evolução com as leis da termodinâmica.